O estudo da Confissão de Fé de Westminster é algo que tem tido um novo fôlego, especialmente aqui no Brasil. E é interessante como que ainda há um vasto desconhecimento, e isso é lamentável, porque tem muita coisa a ser conhecida, a ser estudada sobre a Confissão de Fé de Westminster. Primeiramente, há uma ignorância muito grande, especialmente quando se fala a respeito dos puritanos, e aqui no Brasil há uma crítica muito comum a alguns que são taxados ou rotulados de neopuritanos, pelo fato inclusive de serem confessionais ou quererem ser confessionais integrais, subscrevendo a confissão de fé e os demais padrões, que é o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Esse aqui é um texto mais comum, que pode ser conhecido ou encontrado, adquirido pela editora Cultura Cristã. Mas há comentários que você pode adquirir também para o estudo do conteúdo da Confissão de Westminster. Então, há duas formas de você poder abordar o estudo da Confissão de Fé e da obra da Assembleia de Westminster. Em primeiro lugar, pela perspectiva histórica e documentos e textos que podem ser analisados, estudados sobre esse assunto, mas, como, por exemplo, a história da Assembleia de Westminster, pelo William Maxwell Errington. E esse aqui é um teólogo, um historiador escocês, que publicou em 1848 essa obra, e é uma das melhores e mais antigas obras históricas da Assembleia de Westminster. Um pouco bem depois dele, nós também temos Benjamin Warfield, nas suas obras. Ele tem um volume dedicado à Assembleia de Westminster e sua obra, também tratando aspectos histórico, teológico, alguns capítulos inclusive da Confissão de Fé e dos catecismos. Uma obra um pouco mais recente é do Robert Lytton, Assembleia de Westminster, lendo a sua teologia em seu contexto histórico. Essa aqui é uma obra mais recente, de alguém que também tem se tornado um proeminente pesquisador nesse assunto. Se você deseja adquirir uma outra obra um pouco mais pesada, um pouco mais suntuosa, né, sobre o assunto, existe esses 3 volumes que tratam a respeito da Assembleia de Westminster no século XXI. É uma edição comemorativa dos 350 anos da Assembleia, e ele traz vários artigos na área de história, na área pastoral, na área de exegese, comentários de temas específicos dentro da Assembleia de Westminster e também dos padrões, dos catecismos e da Confissão de Fé de Westminster. Bom, essa seria uma abordagem mais histórica, para você conhecer o contexto, o desenvolvimento de como os puritanos e cerca dos seus 120 Divines, ou teólogos da Assembleia de Westminster, eles produziram em reunião, através de senso crítico, etc. Mas se você deseja analisar o conteúdo, e aí eu recomendo que você leia os comentários que existem disponíveis. Você tem esse do Robert Shaw, A Fé Reformada, uma exposição da Confissão de Fé de Westminster, que é um texto publicado em 1845, de um teólogo escocês, no momento de reavivamento, de despertamento ou retorno aos princípios presbiterianos e à teologia reformada, no momento em que a teologia na Escócia, o presbiterianismo na Escócia estava passando um momento de crise. E então Robert Shaw ele restabelece, através do seu comentário, dando diretriz do que os presbiterianos criam, voltando às suas raízes, obviamente. Um comentário que está em português e talvez seja mais popular também, primeiramente surgiu traduzido para o espanhol e agora, mais recente, para o português, é um trabalho feito pela editora Os Puritanos, é a Confissão de Fé de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge, filho do Charles Hodge, do Seminário Presbiteriano de Princeton. É um comentário que foi escrito a pedido de um presbítero, a fim de que preparasse melhor a liderança e os membros da igreja, na formação de catecúmenos, preparação para batismo, profissão de fé. E é uma excelente obra, em linguagem acessível, às vezes um texto um tanto que pesado, logicamente, e algumas pessoas às vezes têm alguma dificuldade, mas é um texto acessível, de fácil leitura e que pode ser tirado grande proveito. Um outro comentário é do Gordon Clark, embora esse não é um comentário propriamente dito, são artigos que ele escreveu para o Jornal Presbiteriano do Sul, e é uma série de artigos que ele foi escrevendo capítulo ou parágrafos dos capítulos
da Confissão de Fé de Westminster, em que recebeu posteriormente o título Em que os Presbiterianos Creem, né? Uma obra interessante, né? Não somente para ver a interpretação de Gordon Clark a respeito da Confissão de Fé de Westminster, mas inclusive também um comentário de um teólogo calvinista coerente, né? Um texto mais recente, a título inclusive de estudo para grupos de estudo, grupos familiares, catecúmenos, preparação. A obra foi escrita em inglês, mas está traduzida para o espanhol, e eu tenho essa edição em espanhol. A Confissão de Fé de Westminster para classes de estudo, para aulas de estudo, do J. Williamson. Então, uma obra atual, traz discussões, aplicações, uma obra muito interessante. Essa é uma obra que editoras aqui no Brasil deveriam pensar seriamente em publicar em português. Bom, mas encerrando esse breve vídeo sobre recursos, né, de como estudar a Confissão de Fé de Westminster e a própria Assembleia, existe o que é mais recente, mais atual, última palavra em comentário de um especialista que inclusive é editor crítico das obras críticas da Assembleia de Westminster, o Chad Van Dixhoorn, né? Confessando a Fé, um guia ao leitor da Confissão de Fé de Westminster. Então, com prefácio de Carl Trueman, inclusive conhecido pelo Imperativo Confessional. Uma obra muito boa, recomendada pelo Mike Horton, Robert Latham, Ian Hamilton, Ligon Duncan e outros mais. Essa obra é interessante devido à sua profundidade, é um comentário, né, de alguém que tem um profundo, amplo conhecimento do contexto histórico da Assembleia de Westminster, que conhece os documentos da Assembleia, a teologia da Assembleia de Westminster, dos teólogos, dos puritanos que produziram os padrões de Westminster, e que nos fornece pela Banner of Truth Trust um comentário excelente e atual da Confissão de Fé de Westminster. Bom, fica a dica de todo esse material. Se você deseja conhecer, estudar a Confissão de Fé de Westminster, nós temos muito material, um rico conteúdo e vasta literatura. Aqui é apenas alguma coisa que poderá te ajudar em termos de iniciar sua pesquisa e as suas leituras. Até mais!